1 Tessalonicenses, o capítulo é de número 5, versículo de número 18. Já está na tela. Gente, já está na tela aqui, ó, para nós ganharmos tempo. A palavra do Senhor vai nos dizer, eu vou ler e depois eu gostaria que a igreja lesse em seguida, tá? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora a igreja, 1, 2, 3 e... Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Pode tomar o seu assento. Louvo a Deus pela vida de cada um que aqui está. Pela vida da nossa irmã, que foi o canal de bênção, de levar a família a conhecer a Cristo. Foi isso que eu entendi, é? Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus pela tua vida. Estava meditando e o Senhor me fez recordar este versículo. Eu gostaria de, junto com a igreja, aprendermos hoje o que é este tudo que a palavra está dizendo. Como eu posso dar graças em tudo? Porque tudo é tudo. Dias bons e também dias maus. Dias ensolarados como também dias chuvosos. Tanto no dia como também na noite. Tanto na saúde como também tanto na alegria como também em tudo. Esta carta foi escrita à igreja de Tessalônica ao retorno de Timóteo, quando Paulo assim o envia para saber como que estavam os irmãos da cidade. E quando Paulo começa a carta, ele diz assim: não é mais preciso nem fazer menção de vós, porque a sua fé é notória. Ele fala isso para um povo inteiro. Que vocês se tornaram meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele começa a exortar, ele começa a dizer que este povo era um exemplo a ser seguido, ao ponto de ele dizer: nós não precisamos falar mais da vossa fé, porque aonde chegamos, falam a respeito de vós, o como vocês são unidos, o como a fé de vocês são extraordinárias. E fato, ele diz também, quando fomos até vós, fomos com sinais e prodígios. Eles tomaram posse e falaram assim: é real, vamos aplicar. Uma coisa é eu ouvir, uma outra coisa é eu praticar. Entre ouvir e obedecer, há um grande caminho a ser perseguido. E quando ele vem exortando, o que eu amo nas cartas de Paulo é que ele sempre mostra o lado positivo e também ele traz sempre um alerta para que aquilo não venha a se perder. E aqui não foi diferente. E quando ele chega aqui, ele diz assim: olha, em tudo dai graças. Por que Paulo traz esse grande alerta? Assim como nós nos dias de hoje. Porque em tudo eu preciso dar graça. Primeiro eu preciso entender como eu dou graças a Deus em tudo. Primeiro eu preciso entender o que a palavra me leva a compreender o que é dar graças em tudo. Seja sincero. Quando murmuramos, estamos dando graça? E quando reclamamos? E quando gememos? Nos damos graças em tudo. E o que é mais engraçado é que nós conseguimos ocultar dos homens. Mas a palavra nos diz que antes que chega nos nossos lábios, o Senhor já sabe o que está lá no nosso coração. E eu sempre oro a Deus falando assim: Senhor, que a intenção do meu coração ele seja mudada. Mas eu quero junto com vocês compartilhar. O Senhor ele diz que em tudo dá graça. A palavra nos diz: em tudo dá graça, porque esta é a vontade de... Em quem? Por que ele dá essa referência? Em Cristo Jesus.
há um modelo a ser seguido, há um padrão a ser seguido, há um modelo para que nós possamos olhar e falar: Cristo agiria como nesta situação? E eu quero, junto com vocês aqui, nós vamos aprender um pouquinho mais do que é dar graças em tudo. Porque se eu perguntar aqui para nós: vocês dão graça em tudo? Nós vamos falar sim. Eu oro nas refeições, em todas elas. Agradeço pelo dia maravilhoso que o Senhor me dá, agradeço pela saúde, agradeço pelos livramentos, dou graça em tudo. Nós vamos aprender dentro da palavra que graça, ou se em tudo nós estamos dando graça. Eu poderia aqui explanar toda esta palavra, mas eu quero tratar hoje com a igreja, eu quero aprender hoje com a igreja, porque, irmãos, eu tinha uma palavra para ministrar. Como eu disse, eu tinha uma palavra para ministrar. Mas só que quando eu fui examinar as Escrituras, o Espírito de Deus ministra no meu coração, fala sobre em tudo dar graça. E por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Em quem? Em Cristo Jesus. E eu quero, junto com vocês, também examinarmos mais alguns versículos, para que assim nós possamos entender como que eu dou graça em tudo. Ok? Para que possamos sair daqui assim, eu não sabia que até deste modo eu também já estava dando graças ao Senhor. E por que eu devo dar graça? Porque na medida que eu dou graça, nós vamos aprender que nós também recebemos do Senhor a graça. Lá em Salmos, o capítulo é de número 105 e o versículo é de número 4. Há uma frase que Martinho Lutero, assim, ele repete, porque há quem diz, os estudiosos, que já foi dito muito antes dele, que diz assim: evangelize sempre e, se preciso for, use as palavras. Então nós aprendemos o quê? Que é na nossa postura, que é no jeito de se portar, que nós já estamos evangelizando, falando da grandeza do Senhor. Olha o que vai nos dizer a palavra do Senhor em Salmo, capítulo de número 105, o versículo de número 4, diz assim: buscai ao Senhor e a sua força. Buscai ao Senhor e a sua força. É apenas buscar o Senhor ou também a estratégia e a força que vem dele? Porque muitas vezes nós não somos muito criteriosos nos nossos pedidos diante de Deus. Para nós vencermos o pecado, nós precisamos do quê? De força. Para nós vencermos o insulto, nós precisamos do quê? De força. Para nós conseguirmos dar a outra face, oferecer a outra face, nós precisamos de força. E como nós agimos assim? Buscando ao Senhor e a sua força. E como nós recebemos força do Senhor? A própria palavra diz: a alegria do Senhor é a nossa força. E a palavra do Senhor diz: buscai a sua face continuamente. Continuamente, ou seja, diurnamente. Josué era um homem que ele temeu quando Moisés morreu. Mas a missão era dele agora. E nem por causa disso ele deixou de sentir temor e outros sentimentos que eu não quero entrar aqui, mas foram outros sentimentos terríveis minando a sua força. E o Senhor vai e diz assim: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. Só que quando ele fala esforça-te, tem de bom ânimo, ele fala assim: medita na minha palavra. Qual momento? De dia, mas também de noite. E por que eu tenho que meditar nela de dia e de noite? Porque ela vai te fazer prevalecer. Ela vai fazer você entrar, mas também vai fazer você sair. E o Senhor diz: não desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. E assim Josué fez. E quando nós vamos lá em Josué, capítulo de número 12, se eu não me engano, diz que ele venceu 31 reis. Observa, no capítulo 1, o homem estava temoroso, com medo, sem direção, mas quando ele busca a Deus e tem um encontro, que é isso que está dizendo, buscar ao Senhor e a sua força, ele recebe ânimo, ganha estratégia, e agora quando ele vai para as batalhas, ele prevalece.
permanece mesmo sabendo que lá numa guerra toma-se uma capa, toma-se uma taça. Deus não deixa o povo impune, porque quando o povo vai para a próxima cidade, o povo perece. Quando Josué vai, isso é lindo. Isso é lindo. O Senhor não falou que nós íamos vencer tudo? O que houve? Quando nós buscamos ao Senhor, Ele mostra o que está certo. Você observa que muitas vezes nós paramos para ouvir o que os homens dizem, o que é certo e o que é errado. Sim ou não? Sim. Muitas vezes não agimos por naturalidade, mas sim o que é que vão pensar. E a nossa intenção diante de Deus, Ele conhece. Então eu não preciso mudar pelo que as pessoas vão mudar. Eu preciso mudar porque eu já tenho um exemplo. E esse exemplo é Cristo Jesus. E se eu for imitador de Cristo Jesus, meus irmãos, não há mais o que nos pare. Nem a aflição, nem a luta, nem a adversidade. Porque quando buscamos continuamente e recebemos a força, a palavra nos diz, nós prevaleceremos, porque o justo viverá pela fé, e ele andará de glória em glória, ou seja, ele vai conquistando. Não estamos imunes de lutas, não estamos imunes de afrontas, não. A Bíblia nos garante que nós vamos prevalecer em qualquer situação, mas para que isso aconteça, primeiro, eu preciso buscar o Senhor. Segundo, a sua força. E quando eu devo buscar o Senhor? Continuamente. Já foi dito aqui, o inimigo ele não desiste. O inimigo ele não para. O inimigo ele está constantemente buscando quem possa tragar. E nós, por sua vez, já temos um direcionamento que é: medita nesta lei de noite e de dia. Não desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, e assim te fará prevalecer. Aleluia. Damos graças ao Senhor quando buscamos eles continuamente. Já estamos dando graças ao Senhor quando somos constantes. Como dito aqui, é fato. Nós precisamos nos fortalecer agora, porque quando tudo isso passar, o que haverá de pessoas gritando socorro? O que haverá de pessoas precisando de um abraço, de uma palavra? E nós, que já damos graças em tudo, porque já reconhecemos que é a vontade de Deus, vamos viver o que Jesus diz: melhor é dar do que receber. Irmãos, isso é lindo demais. Está encaixando? Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Está encaixando? Como eu dou graças no Senhor, buscando Ele. Seja sincero com você. Com você. Como anda a sua busca? Porque buscar o Senhor e a sua força, algumas coisas acontecem na nossa vida. Fato. Primeiro, cai dos nossos olhos o quê? O cisco. Primeira coisa. O Senhor limpa os nossos olhos. Então nós já não mais apontamos. Nós somos aquele que estendemos a mão e acolhemos. Nos tornamos bons samaritanos. Porque já tem um inimigo para acusar. E ele acusa. Muito. Constantemente. Se nós não vigiarmos, os maus pensamentos nos consomem. Mina as nossas forças, vem as distração e passamos dias sem meditar e sem buscar. Observam que quando nós falamos de dar graças em tudo, gente, isso é muito maravilhoso. Você recebe direção. Como eu disse, eu queria trazer uma palavra aqui. E o título da mensagem seria Adoração Enraizada. Olha, tinha até título. Irmãos, e linda mensagem, eu vou trazer, mas o Senhor falou, hoje não, hoje vocês vão ter que aprender o que é dar graça em tudo. Porque muitas vezes estamos assim, Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, eu não sei o meu chamado, Senhor, eu não sei para onde ir, de fato, não buscamos. E se não buscamos, sabe o que é incrível? Eu vou te dizer por que nós não buscamos. Porque o Senhor diz, aquele que busca, acha, aquele que busca,
acha. Vamos lá. Aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. E aquele que bate, abre-se-vos-á. Sabe o que é isso? O Senhor está dizendo, só depende de você, porque eu tenho para oferecer. Só depende de você, porque eu posso dar. Só depende de você, porque eu posso remover. Só depende de você, eu posso transformar e mudar. Só depende de você, é só buscar porque você vai encontrar. E tanto é que Paulo diz, eu não ando como dando soco ao vento. Eu sei em quem eu tenho batido. Eu sei quem eu tenho derrubado. Eu sei quem eu tenho mandado para o quinto dos infernos. São aqueles que oprimem. Eu sei. E sabe o que é mais extraordinário? Que quando ele termina a missão, ele diz, combati o bom combate. Encerrei a carreira. Sabe o que é isso? Diante de Deus, estou quitado. E o principal, guardei a fé até o fim. Sabe o que é isso? O homem era constante. E por que ele era constante? Tomava uma pisa e ia orar. Tomava pedrada e ia orar. Tanto é que ele tinha intimidade com Deus a um tal ponto que ele olha para o povo e fala, ó, estou indo para Roma. E lá é prisão e não volto. A Bíblia diz que toda a cidade chorou. Como um homem anuncia o que há de acontecer, só que ele não se contradizia, sabe por quê? Porque ele falava assim, para mim, viver é Cristo e morrer é... Isso é lindo. Se eu estiver aqui, eu vou continuar falando deste Jesus lindo. E se eu for, eu já sei para onde eu vou. Fala a verdade, se esse homem não dava graça em tudo. Mas ele não foi livre de pedradas. Ele não foi livre de açoites e nem da morte. Mas ele guardou a fé até o fim, porque ele já sabia para onde ia. E eu, e você, para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Porque aqueles que têm certeza que já sabem para onde vai, ele dá graça em tudo. Isso daqui para ele não é pesado buscar o Senhor continuamente. Ele tem prazer. Ele tem prazer na lei. Ele tem prazer nos mandamentos. Ele tem prazer nos, como diz a nossa irmã, nos desmantelado, porque é lá que começa a boa obra. É nos desmantelado, dá graça em tudo. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, uma referência. Ele não morreu em vão. Para que eu e você tenhamos vida. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Porque às vezes a gente não se apega assim, eu não sei o que eu faço para agradar ao Senhor. Ou melhor, olha que interessante, eu não sei onde eu estou errando. Quem já se pegou fazendo essa pergunta? Parece que eu estou errando. Mas por que eu preciso passar por tudo isso? Eu faço tudo tão direitinho, será? Será? Se o Senhor está nos dando uma palavra dessa, meus irmãos, é porque Ele quer que nós nos consertemos diante dEle. Ele quer que nós arrumemos o altar e é diante dEle, e o altar é para Ele também. Para que assim nós possamos ter entrada ao Santíssimo Lugar com ousadia. 1 Coríntios, capítulo de número 10, o versículo de número 31. Irmãos, a palavra do Senhor é poderosa. Como eu dou graças em tudo. Olha que interessante. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Deus. Incrível que eu assisti um filme. Não foi um filme que eu assisti, foi um testemunho que eu escutei. Que um pastor foi visitar uma ovelha, inclusive está nas redes sociais. Quando esse pastor entra,
pastor salva o irmão, tudo tal, e eles iam começar, ele falou, pastor, antes da gente conversar, vamos orar? E oraram. E quando ele termina a oração, ele fala assim, pastor, nessa casa tem doutrina, entrou aqui, ora para tudo, ora para quem está vindo, ora para quem está saindo, ora pelas refeições. E ao ouvir esse testemunho, nós começamos a orar em todas as refeições. E ao orar em todas as refeições, nós começamos a levar isso aos pouquinhos. Porque desperta. Sim. Gente, desperta. Sabia que desperta? Vai despertando as pessoas. E aí já começamos a fazer oração em um lar. Já começamos a fazer oração em outro lar. Já começamos a fazer oração em outro lar. Resumindo, não comemos sem antes orarmos. Só que começamos aqui. Quando começamos a ir nos lares dos familiares, começou o quê? Vai ter oração? Vai ter oração? Vai ter oração? E assim se faz as orações. E tudo isso é para quê? Para a glória do Senhor. Seja sincero, tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Para nós que dirigimos, nós dirigimos para a glória do Senhor. Os que dirigem, nós dirigimos para a glória do Senhor? Ou saímos, já sabe, né? Não precisa eu apontar. Né? Ou aquela pedrinha chata no sapato, no serviço. O Senhor me perdoe, acabei julgando, não? Na live, pecando, o Senhor me perdoe. Amamos Ele para a glória do Senhor? Agimos com mansidão para a glória do Senhor? Queremos aquelas pessoas terríveis do nosso lado para a glória do Senhor? Temos paciência com as pessoas para a glória do Senhor? Irmãos, a palavra do Senhor não faz curva, porque eu comecei a fazer essas perguntas para mim mesmo. Eu comecei a riscar, não. Aqui sim, não. Eu falei, Senhor, eu preciso aceitá-lo novamente, porque nem tudo é para a glória. E aí nós vamos falar, como eu escutei, como eu já falei muito também, mas é difícil. Eu sou carne. Sim, somos. Por isso que a primeira referência bíblica lida foi buscai o Senhor e a sua força. Por quê? Com a força dele nós venceremos. Tanto é que, eu escutando uma mensagem esses dias, isso me chamou muita atenção e eu quero abrir um parênteses aqui também dentro da palavra do Senhor para que nós possamos entender. A palavra do Senhor diz que o Senhor matou os cavalos, mas também os cavaleiros. Por que a Bíblia diz cavalos e cavaleiros? Reflitam. E depois a Bíblia diz que o Senhor tomou sobre ele todas as enfermidades e todas as doenças. Enfermidades e doenças. E pelas suas pisaduras somos sarados. Por que traz essas duas referências? Cavalos e cavaleiros, enfermidades e doenças. Olha que interessante. Se eu estou numa batalha e eu atinjo um cavalo, soluciona o meu problema? Não. Porque o cavaleiro levanta, pega-se outro cavalo e continua me oprimindo. E se eu matar o cavaleiro, soluciona meu problema? Não. Porque com certeza naquele exército tem outras pessoas capacitadas para montar e continuar a peleja. Quando a Bíblia vai nos dizer que o Senhor matou os cavalos e os cavaleiros, o Senhor matou a doença, mas também o Senhor matou a causa da doença. Consegue entender? Muitas vezes, e eu falo isso sempre, eu vou continuar falando até entrar na cabeça de todo mundo. Dá dor de cabeça. O que eu faço? Remédio para dor de cabeça. Anador, não sei, né? Soluciona. A dor de cabeça não soluciona, mas resolveu. Porque depois o que começa? A dor de cabeça é lá. Pop. Aí nós descobrimos que a dor de cabeça muitas vezes é porque eu sou ansioso.
Adianta eu continuar tomando remédio ou eu preciso tratar a minha ansiedade? Quando damos graças em tudo, o Senhor não soluciona a raiz do problema? Não é removido a raiz do problema? Nós, cristãos, temos que parar de estar contente só com os paliativos. Está na hora de nós falarmos, Senhor, entra e faz novo se preciso for. Mas eu não quero mais passar, não quero que seja mais constante isso na minha vida. Senhor, basta! Mas é preciso nós buscarmos continuamente a sua força. Para que assim, porque por nós mesmos nós não conseguimos. E quando a palavra me diz, uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, outros confiam em arador, outro confia em Dorflex, Tem alguma diferença, sim ou não? Não tem. Outros confiam em chazinho, o chazinho é bom para tudo, mas é ficar doente, toma chá. Não, toma chá todo dia, porque não vai ficar mais doente, vamos resolver o problema. Fecha parênteses, fica a dica. Ficou claro aqui? Tudo que nós vamos fazer tem que ser para a glória do Senhor. Irmãos, eu preciso me converter no volante. Porque eu não saio discutindo lá fora, mas eu reclamo dentro e incomoda quem está dentro do carro. Não está sendo para a glória do Senhor. Dá para entender isso? E não é feio para mim aqui, diante de vós, falar isso. Pelo contrário, eu também sou o primeiro a ser tratado. Eu preciso ser tratado. Para quê? Para que eu possa viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Para que eu tenha autoridade sobre todos os males que vêm contra a minha vida. Na autoridade que há no nome de Jesus. Que eu não seja aquele que naquele grande dia, Senhor, expulsei, curei, preguei. Ele vai falar, não te conheço. Porque a autoridade estava no meu nome, não estava em ti, porque tudo é para minha glória, por isso que você tem que dar graça em tudo. Irmãos, isso é um tratamento. Precisamos sair dessa corda bamba, dessa ponte que balança e precisamos andar com passos firmes. Mas para isso precisamos remover de dentro de nós aquilo que não agrada a Deus. Precisamos parar desse negócio de paliativo, precisamos ir mais fundo. Ezequiel, andei, a água deu no tornozelo. E aí, vem mais um pouquinho, vem mais um pouquinho, vem mais um pouquinho. E quando ele viu, ele estava atravessando a nado. E quando ele atravessa a nado, irmãos, leiam essa palavra. Ao chegar do outro lado, no que ele vê, coisas excelentes, águas vivas. Glória a Deus. Floria tudo ao seu redor. É isso que o Senhor quer que nós façamos, que nós entramos fundo, para que então nós viemos receber dele nutrientes e sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que a palavra diz, esta é a vontade de Deus em Cristo. Vocês já têm o modelo, então busca força em mim, para que vocês sejam este modelo como Cristo foi. Glória seja dada ao Senhor. 2 Coríntios, capítulo de número 9. Glória a Deus. Versículo 8, capítulo 9, versículo 8. Olha este versículo, irmãos. Essa passagem bíblica. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Por que eu dou graça em tudo? Porque aquele a quem eu dou graça é poderoso para fazer abundar em mim também a sua graça. Quer ver um exemplo disso? Desceu agora, fresquinho. Agora, fresquinho. Nós vamos voltar aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo. Olha o que é abundar a graça do Senhor em nós. 1 Coríntios 1. Calma aí, não. 2 Coríntios. Desceu agora. 1, versículo 3. Aí, olha, gente, olha o que é abundar a graça em nós. Olha o que o Senhor me fez lembrar. Olha o que o Espírito Santo me fez lembrar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Próximo. Que nos consola, aleluia, em toda a nossa tribulação. Qual o propósito de tudo isso? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma consolação. Com qual referência?
A referência é com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. A mesma. Quando abunda em nós a graça do Senhor, é isso. Volta lá no versículo 3. Por favor, sonoplasta. Bendito seja o Deus, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Próximo. Que nos consola em algumas tribulação, em todas. Em tudo dai graças. Por quê? Porque também em todas as nossas afrontas, tribulações, porque dentro da tribulação está vários adjetivos. Para quê? Para que em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar. O Senhor primeiro nos trata e depois nos envia. Do mesmo modo que somos tratados, do mesmo. Paulo está dizendo, a mesma misericórdia, a mesma. Também nós consolamos vocês. A mesma. Entra naquele versículo, quem mais é perdoado, mais ama. Quem mais é perdoado? Paulo amava tanto porque, irmãos, ele foi um dos mandantes de vários apedrejamentos, açoites e prisões. Imagina a situação. Volta lá, 2 Coríntios, por gentileza. Capítulo de número 9. Olha o que o Senhor me fez lembrar. Versículo 8. Não, é 2 Coríntios. Já estávamos lá, o capítulo 9. Não, ao contrário. 9, isso. 8, isso. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Próximo. Conforme está escrito, espalhou Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Próximo. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. É isso. Quando estamos agindo assim, estamos dando graça. Por que estamos dando graça ao Senhor? Porque a graça dele abundou em nós, e agora nós possamos fazer essa boa obra. E quando erramos? Quando nós reconhecemos que não estamos dando graça em tudo. Sobre isso. Porque aqui está toda a referência que nos leva a reconhecer como eu dou graças ao Senhor. É ajudando os necessitados, os órfãos e as viúvas nos dias das suas angústias. É saber que tudo que eu me importar aqui, a primeira coisa que vão falar, e ainda diz que é crente. E ainda diz que serve a Deus. Eu servir ao Senhor para ser assim? Prefiro não. E quantas vezes já ouvimos isso? Quantas e quantas vezes? Queremos o que não oferecemos. Exigimos o que não damos. E quando fala multipliqueis a sua semente, é para que semeia mesmo, é para que sai levando a palavra do Senhor, falando deste grande amor. Nem sempre seremos bem recebidos, mas uma coisa você pode ter certeza, eles saberão que no meio deles houve um homem e uma mulher de Deus, porque nem todos aceitarão de primeira, mas nós que somos enviados pelo Senhor, o Senhor se responsabiliza. Quanto mais a palavra bate, quanto mais a palavra vai batendo de contra, aquele coração endurecido quebranta. E nós precisamos ter em mente que Deus é aquele que endurece, mas também é aquele que quebranta os corações. Por isso que falamos de bom testemunho, de bom exemplo, porque as pessoas olham para nós. Você faz muitas coisas boas, mas quando você erra, as pessoas falam, mas você também faz. Mas você também faz.
Então quer dizer que eu preciso ser, tenho que ter uma boa postura por causa dos outros? A partir do momento que nós representamos o reino, sim. Ah, não está escrito isso. Está sim. Quer ver? É impossível que venham os escândalos. Mas ai de quem, não, ai de quem, de que, calma aí gente, esqueci como tá escrito, mas assim, não vai deixar de acontecer, mas se for por você que vier o escândalo, se você fazer perder um desses pequeninos, melhor lhe for amarrar uma pedra no pescoço e se jogar na água, bem fundo ainda. Se pegar a tua mão direita, arranque-a. Melhor é entrar no reino, faltando um membro, do que ter todo o corpo lançado. Olha a responsabilidade. É palavra. Não é pastor Douglas, é palavra. Então, irmãos, quando damos graças em tudo, estamos reconhecendo a soberania de Deus em qualquer situação, seja ela boa, seja ela mal. Deus continua no controle de tudo. Mas deixa eu falar algo para você. Tem deserto que o Senhor te coloca lá. Mas tem deserto, irmãos, que na boa, é tu que se joga lá. Sério, pastor? Sansão! Olha quantas mulheres belas no meio do nosso povo. Por que vai pegar a mulher lá fora? Pega aqui, meu irmão. Aqui no meio do povo. Bom testemunho. Serve a Deus. Conhece o Senhor. Ele ouviu? Não. Resultado? Desobediência. O que acarretou? Espírito removido de dentro dele, a Bíblia diz. E ele foi ser escravo daquilo que ele tanto almejava. Eita, Jesus, olha o Senhor falando. Aquilo que você almeja, você se torna escravo. Por isso que a Bíblia diz, aonde estiver o seu tesouro, quem vai estar lá também? O seu coração estará lá. Dá para entender? Tem deserto, irmãos, que o Senhor nos leva para nos provar. E pode ter certeza que é só para matar a carne. O Senhor não dá um fardo que você não possa carregar. A Bíblia não dá. Você suporta. Mas deserto tem uns que somos nós que nos jogamos lá. E ainda dizemos, Senhor, eu não sei por que disso. Sabe sim. Porque quando ele falou não vai, você foi. Você ouviu e não obedeceu. Então quando a palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer abundar em nós a sua graça. Romanos, capítulo de número 1. E já deixa eu adiantar para que nós possamos entender. Está ficando claro, irmãos? O que é dar graças em tudo? Está ficando claro? Em tudo. Tá? Nossa irmã? Terezinha? Que soninha, minha mãe? É pequenininha assim, os olhinhos mesmo? Sim. Romanos, capítulo de número 1, versículo 20. Olha o que vai nos dizer a palavra do Senhor. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, é real, foi o Senhor que fez. Próximo versículo. Porquanto, isso é muito interessante, porquanto, tendo conhecido a Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram Graças. conheceram, não tiveram por Deus, e também não lhe deram graças. Antes, seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Obviamente que aí o Senhor estava falando de todo um povo, mas nós, trazendo para os dias de hoje, é real, é notória a grandeza de Deus. Relatos ficam claros nos dias atuais que Deus está guardando, que Deus está curando, que Deus está libertando. E muitas vezes ainda não é o suficiente para nos levar a se render por completo à sua vontade. Ainda fica várias discussões, ainda fica várias lutas, ficam várias contendas, e essas contendas internas, é conosco mesmo. E as pessoas acham que servir a Deus, eu vou ficar uma pessoa cafona, eu vou ficar uma pessoa chata, vários adjetivos. Eu mesmo já ouvi assim: você não tem cara de pastor. E eu falei: glória a Deus, que eu não tenho mesmo. Não. Aí eu perguntei para ela: como que é a cara de um pastor? E ela não soube me explicar, mas eu entendi o que ela quis dizer. Eu falei: então, mas a Bíblia me diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Eu vivo em paz, sou um homem justo e ainda alegre. Olha que maravilha! E o próprio Senhor Jesus disse: se vocês não se converterem e se tornar como um desses pequeninos, não entrarão nem no reino. De modo algum entrarás. Tem que se converter e se tornar como uma criança. Um dia eu preguei sobre isso. Parece que quanto mais nós vamos adquirindo idade, mais inferior a uma criança nos tornemos. Não é verdade? Você tem irmãzinha? Às vezes não sai fumaça lá, vocês duas? Chicote não estrala? Seja sincero, chicote estrala, não estrala? Mas daqui a pouco elas estão conversando, como se nada tivesse acontecido, já passou, ficou lá atrás, elas continuam de bem. Nós vamos ficando velho, é a palavra certa, mas não é o canchucro. Guarda mágoa, guarda rancor, guarda tudo. Criança não. Tem meu filho Kaique, saber, às vezes eu dou uma chinelada nele, mas daqui a pouco ele vem, papai, e me abraça. Criança não tem isso. Não, eu preciso pegar esses exemplos para vocês entenderem o que Jesus quis dizer quando ele fala: quem não se converter e não se tornar como uma criança, como um pequenino desse, não entrarão no reino. E nós vamos ficando velhos, vamos ficando chucro, guarda mágoa, guarda ira, guarda rancor, e vamos diante de Deus e falamos assim: Senhor, se possível, dá uma forcinha aí. Aí o Senhor vem e fala: lógico, vai lá e se reconcilia. Aí você: mas é tão difícil. Por isso que é decisão, não é sentimento. Porque o coração do homem, ele é enganoso. Quem o conhecerá? Quem? Deus que esquadrinha. Porque nós precisamos dar graça em tudo e buscar a sua força, para que este coração de pedra se torne um coração de carne. E assim nos tornemos como criança. Para quê? Para que nós não viemos pecar diante de Deus. Para que naquele grande dia não viemos nós não sermos conhecidos pelo Senhor Jesus. E Ele fala: apartai-vos porque eu não vos conheço. Irmãos, o Senhor tem o melhor. E quando eu digo melhor, são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Sabe o que é isso? São dons. Paz, alegria, justiça. Você viver o melhor. Sabe aquele dia que... vou ser bem sincero com você, tem dias que os dias estão cinzentos. A Bíblia nos enganou a respeito disso? Não, tereis aflições. Mas o Senhor Jesus, Ele aponta um alvo para nós: tem de bom ânimo. Porque Ele fala: irmãos, a coisa mais linda é isso, eu vou falar para você fazer algo porque eu sou exemplo. Pegou? Pegou? Pede algo, mas que você seja exemplo. Tem de bom ânimo. E por que ele pode falar tem de bom ânimo? Porque eu venci. Tem de bom ânimo porque eu venci. Ponto final. Mas se nós continuarmos agindo: ai, Deus é lindo, Deus é poderoso, eu ainda louvo e choro. Se Deus fizer,
Ele é Deus. E se não fizer? Ele é Deus. No louvor é lindo. E na nossa vida? E na nossa vida? É lindo também? Por que deixou? Mas eu louvo, eu até choro. Mas quando é para mim viver o que eu louvei. Se torna pesado. Se torna difícil. Reconhecer Jesus em nós não é pelo que nós temos, é pelo que nós somos. Independente do cenário que iremos enfrentar. Passarei pela prova cantando louvor, eu sei que comigo Jesus está. E isso me mantém firme. Firme no quê? Já foi louvado aqui. Pode falhar tudo, mas as promessas não falharão. O Senhor nos disse isso. Então vá se cumprir. Mas só que depende muito de nós. Como estamos para receber. E isso é muito interessante. Já vou encerrar. Se você chega no médico, sua pressão está 22 por, sei lá, altíssimo. Você toma um remédio e volta para casa? Não. Tu toma um remédio e fica de observação. E depois você vai repetir o exame para ver se sua pressão normalizou. E aí sim você vai ter alta ou não. Não é verdade? É assim que funciona? Sim ou não? E inúmeros outros tipos de enfermidades. Aí nós chegamos diante de Deus todo quebrado, arrebentado e fala, eu quero minha bênção. Eu quero meu Isaac. Eu quero. E o Senhor está falando, você precisa ser tratado. Você precisa ser quebrado e ser feito de novo. Para que assim você possa reter firme as minhas palavras. E aí sim vai se cumprir na sua vida o que está escrito, em tudo dai graça. E como eu consigo dar graças em tudo para encerrar? Mateus capítulo de número 22, versículo de número 37 ao 40. Mateus 22, versículo de número 37. Olha que interessante. Observam que, olha os exemplos, que bacana. Arroz sem alho fica bom? Para quem gosta de alho, não. E quem gosta de cebola? Arroz sem cebola fica bom? Quem gosta de cebola? Não. E sem sal? E lasanha sem presunto e queijo? É lasanha? E sem molho? Então você observa que eu quero sempre completo. Não é verdade? Completinho. Por inteiro. Eu gosto da feijoada gorda. Mas aí você vai pegar a feijoada gorda, só tem paio, calabresa e carne seca. Cadê o resto? Tem pessoas que devolvem. Não, eu quero a gorda, que tem rabo, pé, joelho, que tem tudo. Eu gosto dessa. Essa eu conheço como uma feijoada magra. Não quero. Não é verdade? Por quê? Eu conheço o meu gosto. Não conhece? Eu gosto de café, pode estar até fraco, mas tem que estar quente e fresco. Já não gosto de café doce, melado, garapa. Não gosto. Você dá umas bicadinhas já desde lá, porque você não gosta, para não fazer desfeito. Quando eu faço, eu já jogo fora quando eu erro. E não tem como consertar. Tem como consertar? Você coloca pó de novo e joga lá dentro, meu, fica horrível. Para quem gosta de café como eu jogo fora e faço outro. Com o preço que está o café, eu não jogo mais. Eu procuro não errar. Procuro fazer direitinho. Tanto é que a minha panelinha já tem a marca de onde vai a água. Quantidade de açúcar e de café para mim não errar. Por quê? Porque eu quero do meu gosto. Quando nós vamos diante do Senhor e falamos, papai, o que o Senhor quer? O que lhe apraz? O que te dá prazer em minha vida? Ou melhor, o que o Senhor quer de mim?
Porque eu falo assim, o que o Senhor quer de mim, da minha família, aí o Senhor vai e fala, eu quero de você. Porque através de você, eu faço na sua família. Porque eu preciso de uma referência naquele meio. Que é o ingrediente principal para que tudo, como diz a Bíblia, um pouquinho de fermento. O que um pouquinho de fermento faz numa massa? Leveda todo o bolo. Seja vós fermento na sua família, seja vós fermento para esta nação, mas para que vocês entendam o gosto do Senhor e como que Ele quer que você dê graça em tudo, vai a receita. E Jesus disse-lhes, porque chegam alguns fariseus e perguntam, e os mandamentos, o que você tem a dizer? Ele falou, vou falar para vocês agora, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Essa palavra toda e toda está em tudo, gente. O Senhor sempre fala, e Ele fala de uma plenitude, de completo. De todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Próximo. Este é o primeiro e grande mandamento. Certo? Mas aquele que diz que ama a Deus e aborrece o teu irmão, o que diz as Escrituras? Deixa pra lá, né? Então, diz mentiroso. Aí nós vamos pro próximo. Vamos como Deus, o Senhor nos quer. Vai pro próximo. E o segundo, que é semelhante, ó, lado a lado, é este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí você vai falar assim, mas Senhor, como? Aí o Senhor fala, então escute o que eu tenho para dizer. Esse é o meu gosto. É você que tem que se enquadrar nele. Tá? Próximo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e também os... Ponto. Quer dar graças em tudo? Eis aí a receita do bolo. Completinho. Vamos ficar de pé? Amém.